bem-vindos ao podcast do P Superior. Ao longo de um conjunto de episódios, vamos falar com especialistas sobre as questões que importam aos jovens no ingresso no mercado de trabalho. O P Superior é um projeto de literacia mediática do público e conta com o apoio da Fundação José Neves, Fidelidade, Google, Porto Editora, Media Brands, NTT Data Portugal, FUAL, Fundação Inatel e Fundação Eugênio de Almeida. As convidadas de hoje trabalham na NTT Data Portugal e têm experiência nas áreas da consultoria e recursos humanos. Carla Gonçalves é formada em Gestão de Recursos Humanos e trabalha há cerca de 18 anos nesta área. Na NTT Data Portugal é responsável pela contratação de talento e lidera uma equipa de 14 pessoas que dá suporte a todo o processo de contratação de talento. Inês Tadeu é consultora, função que começou a desempenhar há cerca de 6 meses, depois de se licenciar em Comunicação Organizacional e terminar o mestrado em Business. Hoje vamos então conversar sobre os desafios na entrada do mercado de trabalho e sobre as dúvidas também que surgem na procura do primeiro emprego. Vamos então começar, se calhar, pela Inês. Inês, quais são os primeiros passos a dar para ingressar no mercado de trabalho? Tu que começaste há pouco tempo a trabalhar nesta empresa e por isso tens uma perspectiva mais próxima desta realidade. Exatamente, portanto, eu estou na NTT há muito pouco tempo e por isso muito recentemente passei por todo esse processo que é pensar qual é que será o meu primeiro emprego e como é que vou fazer essa seleção. E por isso, aquilo que eu posso dizer, até mesmo a nível de conselhos, é para que estejam atentos às vagas que vão surgindo e mais do que estarem atentos é também tentarem perceber aquilo que querem no futuro. Sei que não é fácil, especialmente para quem não tem experiência, saber logo à primeira vez qual é que vai ser a posição perfeita ou a melhor empresa para se trabalhar, e acho que também não existe uma resposta certa ou uma fórmula mágica para isso, mas acho que o ideal será mesmo tentar perceber aquilo que mais se gosta através de outras experiências que não têm de ser experiências profissionais, podem ser clubes, podem ser outras atividades extracurriculares, e à medida que se vai percebendo aquilo que se gosta mais e que se quer fazer no futuro, é ir procurando oportunidades, ter um perfil no LinkedIn, ir fazendo contactos, networking acho que é muito importante, falar com antigos alunos, tentar até contactar pessoas que estão em potenciais empresas para onde possamos vir a trabalhar. Acho que isso é muito importante. Temos aqui muito boas dicas para os mais jovens que estão agora a terminar os estudos também seguirem. E agora aproveito para perguntar à Carla o que é que podem fazer para estar mais preparados para o primeiro emprego. Portanto, como é que pode um recém-licenciado posicionar-se no mercado de trabalho quando ainda não tem nenhuma experiência profissional? Muito bem. Pegando aqui nas palavras que a Inês apresentou há pouco, o colocarem o seu perfil no LinkedIn é extremamente importante. Começarem por criar algum networking, seja com os colegas do respectivo curso e outros cursos também, os professores, e a partir daí uns contactos vão surgindo. Depois é também sim, estarem atentos a tudo aquilo que são as ofertas e tentarem perceber qual é que será aqui o melhor caminho a seguir, seja enverdarem pela área da consultadoria ou então optarem aqui por um cliente final. Aqui tudo irá sempre depender daquilo que a pessoa ambiciona fazer neste início de carreira. Portanto, há aqui que começar a trabalhar, a posicionar-se, não é? A tentar perceber de que forma é que poderão, se calhar, enriquecer o currículo para chamarem a atenção de uma possível empresa, de um possível empregador. Sim, é isso mesmo. Quando estamos a falar aqui de cursos em que são perfis, por exemplo, mais técnicos, dando aqui um exemplo muito concreto, perfis mais técnicos, muitas vezes são alunos que também têm aqui a potência para a parte social. E aqui sim, fazerem voluntariado, inscreverem-se na associação académica. Existem imensas universidades hoje em dia que já têm aqui pequenas empresas dentro das próprias universidades, e isso são experiências fantásticas que podem enriquecer o currículo destes alunos que estão agora a começar a sua carreira. Muito bem. Falando agora também do dinamismo que os mais jovens têm de ter e desta vontade de já começarem a posicionar-se, a tentar destacar-se. E vamos agora aproveitar para colocar aqui duas perguntas de Ana Rita Nunes. Eu acho que o que eu perguntava era o que é que para aquela empresa faz alguém destacar-se e quererem contratar essa pessoa. Porque sinto que há uns anos atrás a média é que valia muito e eles queriam as pessoas com as melhores notas, mas agora começa-se também a falar muito das soft skills e que se calhar ter um currículo muito completo, sermos dirigentes associativos, participarmos em atividades extracurriculares, sabermos falar outras línguas,
o que é que pesa mais e qual é o fator crucial que faz a empresa querer contratar alguém? Bem, então, em primeiro lugar, tentar efetuar aqui uma candidatura para a empresa onde pretende começar o processo de seleção, enviar o seu currículo, tentar efetivamente fazer um currículo não muito extenso, ou seja, um currículo detalhado, mas para primeiro emprego eu considero que uma página é suficiente, está bem? Destacar efetivamente as suas habilitações académicas, todo o tipo de experiências que tenha vindo a desenvolver, tanto na formação académica na universidade, como também muitas vezes temos jovens que começam a trabalhar connosco que já tinham tido experiências anteriores ao nível do ensino secundário, por exemplo, um voluntariado, trabalhar com crianças, são sempre experiências que nós consideramos que são uma mais-valia para depois o seu desenvolvimento enquanto profissional. Durante o processo de recrutamento, o que é que eu aconselho? Aconselho que as pessoas sejam honestas, transparentes, que não mintam, não omitam, não faz sentido, até porque depois muitas dessas coisas podem-se detectar no dia a dia, tá bem? Que procurem também conhecer melhor a empresa, ou seja, antes de ir à entrevista, que procurem conhecer um pouco melhor a empresa, se possível até o entrevistador, acho que fazer ali no início um quebra-gelo, conectar-se, por exemplo, no LinkedIn, como já falámos aqui do LinkedIn, conectar-se no LinkedIn, eu acho que pode ser sempre bastante interessante. Durante o processo de recrutamento, tentar efetivamente mostrar-se, ou seja, mostrar a pessoa que é, na entidade a nós aquilo que nós procuramos. Eu costumo dizer, não há aqui candidato perfeito e empresa perfeita. Há sim que fazer um match, ou seja, pensando naquilo que são os valores da empresa e os valores do próprio candidato, é procurar aqui o match perfeito. Portanto, não existe um único fator. Não existe. É uma conjugação de vários fatores. Muito bem. Carla, e neste processo de recrutamento, que já começamos agora a falar nele, o candidato deve ir com que abordagem? Qual é que será o tipo de abordagem mais indicado que o candidato deve adotar durante o processo de recrutamento? Durante o processo. Também já fui falando um bocadinho, mas sim, voltar aqui a reforçar. Devem efetivamente, quando nós começamos por fazer uma marcação de uma entrevista, deve comparecer a horas nessa entrevista, não deve faltar. Caso surja algum imprevisto, avisar-nos. Muitas vezes acontece que os candidatos faltam às entrevistas e não avisam. Nós mesmo assim ligamos ao candidato para perceber o que é que eventualmente pode ter acontecido, porque imprevistos acontecem, obviamente, mas deve sempre tentar comparecer uns minutos antes, também para estar tranquilo, porque sendo aqui uma fase de primeiras entrevistas, é natural que haja aqui alguma ansiedade e algum nervosismo por trás, e depois ser ele próprio na entrevista, ir respondendo às questões que o entrevistador lhe vai colocando, tentar evitar aqui os sims e apenas os nãos, tentar aqui efetivamente mostrar a pessoa que ele é, ou seja, passando aqui pela experiência que eventualmente já possa ter em termos profissionais, algumas pequenas experiências que ele próprio valorize, depois também entrar aqui em algum detalhe naquilo que tem sido a sua formação académica e naquilo também que aprendeu junto dos colegas, junto dos professores. Muitas vezes temos alunos que nos dizem, nunca trabalhei. Mas então, em termos de trabalhos de grupo, como é que tu te comportas? Tens uma postura mais reativa, mais passiva, acabas por ser o líder do grupo. Tudo isto são aspectos que o entrevistador irá valorizar, porque depois vai conseguir também pensar no dia a dia para onde está a entrevistar e consegue fazer aqui um balanço. Suponho então que na preparação na entrevista o candidato tem que fazer no fundo aqui também um resumo do seu percurso e daquilo que pode ser valorizado pela empresa, pelo empregador em questão. É isso mesmo, sim. Deve falar um pouco da sua parte mais pessoal e depois também da parte académica e profissional, caso já tenham pequenas experiências. Muitas vezes os alunos consideram que aquelas pequenas experiências, seja na associação académica, seja voluntariado, não são experiências, mas são experiências muito gratificantes. E já vai causar algum impacto. Já. E é isso que também queremos agora questionar, aproveitar aqui a pergunta de um outro jovem, do Henrique Gil. Qual a forma de apresentação que lhe causa mais ou menos impacto? Não pela forma de vestir, nem pela forma de falar, mas até pelo próprio comportamento, pela própria linguagem gestual da pessoa. Que forma é que isso causa mais impacto no recrutador, ou o que os recrutadores sentem que pode causar mais impacto? Tanto a apresentação da pessoa como obviamente aqui o comportamento. A apresentação, quando falamos em apresentação, nós na entidade não somos, apesar de sermos uma consultora, não somos uma empresa demasiado formal, não somos excessivamente formais. Eu acho que a pessoa deve ter sempre aqui algum cuidado na forma como se apresenta em termos de vestuário. E depois também, obviamente, o comportamento, ou seja, o comportamento que a pessoa tem na entrevista. E aqui eu acho que é tentar ser o mais natural possível. Mais uma vez, muitas vezes os
candidatos estão nervosos, aquilo que também cabe ao entrevistador é fazê-lo sentir à vontade, fazer ali um quebra-gelo, colocar alguma pergunta que faça a pessoa descontrair, para a pessoa não estar tão nervosa, porque temos efetivamente candidatos que muitas vezes estão nervosos e quase que não falam. E notamos às vezes quando começam a fazer assim com as mãos, então acaba por ser aqui também um papel do entrevistador tentar tornar uma conversa, ou seja, tentar tornar a entrevista numa conversa, porque essencialmente é uma conversa, seja uma conversa para que o entrevistador consiga conhecer a pessoa e o candidato tem que se dar a conhecer. Agora questionando aqui a Inês, que passou por este processo de recrutamento também há relativamente pouco tempo, o que é que procuram saber os jovens quando concorrem a uma vaga de emprego, Inês? Eu diria que aquilo que os jovens procuram saber é, primeiro que tudo, acho que é algo que se mantém desde sempre, que é o pacote salarial, benefícios, acho que isso é obviamente muito importante. O que eu sinto é que os jovens de hoje em dia querem saber muito mais do que isso. E, portanto, acho que há aqui um conjunto de fatores que se calhar na altura dos nossos pais e na realidade da entrada no mercado de trabalho da época dos nossos pais não existia e que hoje em dia é 100% essencial. Portanto, saber se vamos ter um regime híbrido, se vamos ter um regime remoto, se vai haver flexibilidade. Acho que isso, primeiro de tudo, é muito importante. E depois acho que somos uma geração que está aqui a mudar um bocadinho as mentalidades, em que cada vez mais queremos trabalhar para viver e não viver para trabalhar. E isso não quer dizer, obviamente, que não se trabalhe e que não se tenha dias em que tem de se ficar até mais tarde ou que se possa sair mais cedo. Não é isso. Mas, por exemplo, na NTT, acho que é tudo sobre entregar. E por isso não significa que eu tenha um horário em que todos os dias tenho de sair às 6 ou às 7. Tudo depende do nosso esforço, da nossa dedicação, daquilo que entregamos ou que não entregamos. E acima de tudo, é a flexibilidade, é espírito de responsabilidade, de autonomia, e acho que isso é muito importante. Eu tentei muito, até mesmo nas entrevistas, colocar questões que me dessem de alguma forma uma resposta de como é que seria a cultura da empresa. Acho que isso é fundamental, portanto uma cultura que valorize o bem-estar dos colaboradores, a flexibilidade, a autonomia, a responsabilidade, tudo isso, para além, obviamente, do pacote salarial e de benefícios, que não digo que não é importante, claro que é, mas acho que já é muito mais do que isso. E também a nível de progressão de carreira, que é eu sentir que vou entrar para uma empresa com este salário, com estes benefícios, com esta posição, com estas responsabilidades, mas como é que vai ser daqui para a frente? Portanto, se vou ter possibilidade de crescer e de chegar mais longe. E a realidade é que na NTT isso é uma coisa que nos é logo comunicada desde o primeiro momento, que é, vai haver possibilidade para isso e só depende de vocês. Portanto, há muitas consultoras e outras empresas onde existe uma tabela em que nós sabemos que ficamos X anos naquela empresa e que subimos e que temos outra posição. Na NTT não existe isto. Na NTT tudo depende do nosso esforço e dedicação. E, portanto, se eu no início mostrar logo que sou uma pessoa que consegue fazer jus às responsabilidades que me são entregues, que tenho uma boa performance no trabalho e que mereço subir, eu vou subir e não preciso lá estar não sei quantos anos para provar que mereço subir. Tudo depende do nosso mérito e da forma como nós nos entregamos às coisas. É óbvio que é muito difícil de agradar a todos e que se calhar para algumas pessoas é mais fácil ir para um sítio onde existe uma tabela, mas acho que assim agradamos às pessoas certas, que é atraímos aqueles que realmente estão motivados e que querem aprender e que querem fazer mais para subirem e que são ambiciosos, e acho que isso é o mais importante. Inês levantou aqui várias questões, o modelo de trabalho, o ambiente de uma empresa, quais são os seus valores, se existe a flexibilidade de horários, também a questão salarial. O que eu estava a questionar a Carla era se realmente é importante os jovens já irem para uma entrevista de emprego com as questões que querem saber, ou seja, não terem medo de perguntar. Sim, é importantíssimo não terem medo de perguntar. Lá está, vem a tal preparação prévia, o conhecer um pouco a empresa, o conhecer também, tentar conhecer o entrevistador, nem sempre esta última parte é tão fácil, mas sim, tentar já ter em mente algumas questões. Claro que também cabe à empresa, caso o candidato não pergunte, mais uma vez nós esclarecermos. Uma pergunta que às vezes eles podem não fazer. Quais é que são os próximos passos? É importantíssimo o entrevistador no final esclarecer de uma forma transparente com o candidato quais é que são os próximos passos, se vai ser contactado, se não vai ser contactado, durante quanto tempo, às vezes pode demorar aqui algum tempo a haver este contacto, e é importante esclarecer o candidato caso ele não pergunte, mas eu considero que é importante até porque também mostra que a pessoa tem vontade, que gostou da entrevista e tem vontade em dar aqui, em passar aqui essa fase. Tendo essa fase
concluída com sucesso, existem outras preocupações também partilhadas pelos mais jovens, que têm a ver com a progressão da carreira. Portanto, já estamos a falar de um jovem que está empregado numa empresa e que quer saber o que é que o futuro reserva. Portanto, existe esta preocupação, e agora vou aproveitar para falar aqui de uma questão de um jovem, o João Branco. Acho que gostaria de saber a verdadeira progressão de carreira dentro do trabalho que me estou a candidatar. Acho que o próprio saberá mais porque já passou por isso, mas saber se há de facto a oportunidade de crescer na empresa ou se para crescer irei ter de ir a outro lado ou estudar mais com a licenciatura. Acho que mais do que saber para que empresa é que eu quero ir, é pensar, mas qual é que vai ser o meu futuro naquela empresa? Portanto, vou ficar naquela empresa durante anos a fio a fazer a mesma coisa, na mesma posição, a receber o mesmo ordenado? Super válido, há empresas onde acontece, mas não é isso que nós queremos passar. Portanto, na NTT existem sim oportunidades de progressão, aliás, mais do que oportunidades, isso é algo que é muito comunicado no processo de recrutamento e que é 100% verdade. Vão existir essas oportunidades, agora essas oportunidades dependem de cada um. Portanto, se eu vou para a NTT e o meu objetivo é ficar lá durante não sei quantos meses sem me esforçar minimamente e não entregar, tal como estávamos a falar há pouco, entregar é aquilo que realmente interessa, obviamente que não posso esperar milagres, mas para quem entra na NTT com o espírito de eu vou aprender, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para crescer a nível pessoal e profissional, esse esforço vai ser valorizado, isso posso garantir. É valorizado, temos muito feedback, temos muitas oportunidades mesmo para percebermos o que é que estamos a fazer mal, como é que podemos fazer melhor e vamos chegar lá. Portanto, qualquer pessoa que entre na NTT com o espírito de eu vou conseguir fazer melhor e eu quero melhorar, vai conseguir chegar longe, e isso posso garantir. Carla, tendo em conta esta experiência na contratação de talento, é fácil dar resposta a esta pergunta da progressão de carreira? Não há apenas uma única resposta, porque tudo vai depender da posição que a pessoa, que esse candidato integra na nossa companhia. No caso da Inês, por exemplo, ela está na área de Business Consulting, ou seja, tem uma carreira, mas nós temos outro tipo de carreiras dentro da NTT. Temos carreiras mais técnicas e carreiras também funcionais. E consoante a carreira onde a pessoa entre, terá sim uma progressão, e a Inês disse muito bem, há toda aqui uma exigência da empresa, mas também tem que haver aqui uma entrega do colaborador. Os nossos processos de avaliação são feitos a cada 6 meses, ou seja, a cada 6 meses a pessoa, para além dos feedbacks que vai recebendo mensalmente do seu Career Developer e do seu gestor de projeto, semestralmente tem também aqui a oportunidade de poder conversar com o seu responsável e perceber aqui se vai ter, aqui pode ter sempre um aumento em termos de progressão de salário, ou até mesmo quando chegar a uma determinada fase, um aumento aqui de uma promoção de carreira também. E então a cada 6 meses a pessoa também tem este feedback. E eu acho que isto é extremamente importante. Quando os jovens entram num primeiro emprego, vamos dizer assim, estão sempre muito sedentes de aprender e de querer saber mais. E é importantíssimo não só o aprender, mas depois também receber esse feedback. Na NTT também valorizamos bastante as pessoas a darem a sua opinião, não há problema nenhum em errar, a Inês também disse muito bem, é muito importante eles quererem aprender, não tem problema quando não sabem, porque é natural que não saibam, porque não têm experiência nenhuma profissional. E o importante é assim, é falarem com os seus responsáveis, darem as suas opiniões e receberem também o feedback, porque só assim é que vão conseguir desenvolver e crescer. Muito bem. E agora estamos quase a terminar a nossa conversa. Já falámos aqui de dicas de informações muito úteis para quem está agora a terminar o seu ciclo de estudos. E para finalizar, gostaria de perguntar às duas que conselhos é que ainda poderíamos deixar a estes jovens que estão a terminar a sua licenciatura ou o seu mestrado e que em breve vão entrar no mercado de trabalho, ou é esse o objetivo deles e por isso querem encontrar o seu primeiro emprego. O que é que poderemos ainda dizer-lhes? Carla? Para além de tudo aquilo que nós já dissemos nesta nossa conversa, enviem o vosso currículo para a NTT Data Portugal. Nós fazemos, o nosso processo de recrutamento ocorre ao longo de todo o ano, não temos aqui um mês específico para contratar talento, estamos sempre bastante receptivos. As pessoas que nos chegam, por norma, ingressam no nosso processo de seleção. Nós temos um processo muito transparente, que vai depender aqui um bocadinho, obviamente, aqui da posição, mas por norma em 2-3 meses o processo fica concluído. E eu acho mesmo que devem desenviar o currículo para virem conhecer aquilo que eu e a Inês estivemos aqui a conversar, para perceberem que é mesmo a realidade. Inês. Certo. E eu diria essencialmente para não terem medo, no sentido em que eu sei, e passei por isso como até falámos há pouco recentemente,
quando estamos a terminar os estudos e não temos experiência, é muito difícil saber exatamente a posição que queremos ir e para que empresa queremos trabalhar. Porque pensamos sempre, ok, mas eu tenho de acertar, tenho de ir para o sítio perfeito, fazer as tarefas que são indicadas para mim, que eu sou bom, mas a realidade é que isto não existe. E para quem nunca experimentou, é quase impossível acertar à primeira, e às vezes comparamos-nos com as gerações dos nossos pais e dos nossos avós. Mas os meus pais acertaram à primeira, eles estão há 20 anos a trabalhar na mesma empresa a fazer a mesma coisa. Isso não significa que tenham acertado à primeira. Acho que são mentalidades diferentes. Antigamente havia esta coisa de ter um trabalho para a vida e mesmo se não se gostasse, era aquilo e ficava. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia entramos numa empresa a fazer uma coisa, se gostamos, perfeito, ficamos lá. Se eventualmente percebemos que não é aquilo, mudamos, e não temos de perceber isso hoje, nem amanhã, nem daqui a 2 anos, e se calhar só vamos perceber aos 50 anos qual é que é a nossa profissão de sonho e ideal, e está tudo bem. Acho que temos de desconstruir este medo, que acho que ainda existe muito, e eu senti-o e passei por isso, e não ter medo. E no caso da consultoria, até dou aqui este conselho de, se estamos a falar para um jovem que se considera uma pessoa eclética, que gosta de fazer muitas coisas, e isso no fundo acaba por ser uma dificuldade em definir qual é que vai ser o passo seguinte, porque quando se gosta de muitas coisas ainda é mais difícil de escolher, e a consultoria acho que nesse sentido acaba por dar aqui uma resposta muito indicada, porque temos a possibilidade de experimentar coisas diferentes, indústrias diferentes, clientes diferentes, nenhum dia é igual ao anterior, e claro que há muitos dias que se calhar não vamos gostar do que fazemos, outros vamos adorar, outros vai ser mais ou menos, mas isso é que é conhecer-nos profissionalmente e vai-nos ajudar a perceber o que é que realmente vamos querer fazer com o resto da nossa vida, e acho que esse é o principal conselho que eu deixo. E é com estas dicas que terminamos o primeiro episódio do podcast Peso Superior, e quero agradecer à Carla e à Inês por terem estado aqui connosco, e com certeza que deixarmos aqui informações muito, muito úteis para todos os jovens. Obrigada às duas. Obrigada a nós, Andréa.